olhar no peito desses esquerdistas comunistas que estão aqui, os botões deles estão na cor verde. Eles estão com vergonha da cor que o simboliza, que é o vermelho. Cadê o vermelho de vocês, seus canalhas? O Brasil está com o senhor, senhor ministro. Obrigado. Aí não. Preta, já que Vossa Excelência não defende interesses privados. Com a palavra, o deputado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Eu quero que acrescente meu tempo de líder. É porque eu sou Paulo. Senhor ministro, seja bem-vindo nessa comissão, embora eu não faça parte dela, mas prometo que para o ano estarei aqui. Eu, nos 30 anos que passei como policial, combati demais, senhor presidente, questão de drogas, para defender família, defender cidadão de bem, inclusive dentro da Universidade Federal do Pará, onde eu tive que invadir a pedido de estudantes de bem que não aguentavam o que estava acontecendo lá, como até hoje acontece, principalmente no Vadião. E tive que prender traficantes lá dentro da universidade, porque a balbúrdia lá era muito grande. Então, senhor ministro, eu que passei a vida defendendo isso e tentando tirar os filhos brasileiros, e em específico do meu estado do Pará, do mundo das drogas, recebi certa vez, senhor ministro, na minha delegacia, uma mãe. Uma mãe que de forma desesperada chegou para mim e disse: delegado, eu vejo suas ações, acompanho pela televisão suas ações e queria lhe confessar apenas uma coisa, porque eu não tenho coragem de falar para nenhum outro parente da minha família. O meu filho é viciado, com 13 anos eu coloquei para trabalhar numa oficina, ele entrou para as drogas e aí, a partir desse momento, ele começou a roubar as coisas dentro de casa, a espancar a irmã de quase mesma idade e, inclusive, me espancar. E uma certa vez, depois dele fazer tudo isso, ele saiu, se drogou e, quando voltou, caiu ao chão e eu fui socorrê-lo e botei aos meus braços. E ele olhou para mim e disse: mamãe, me mate. Ouvir isso de uma mãe não é fácil. E sabe o que ela fez? No dia seguinte, depois de pensar em tudo o que o filho falou, ela colocou veneno no almoço dos filhos, para matar o pedido que ele tinha feito. E a filha chegou primeiro da escola. E ela não deixou a filha comer, e a filha perguntou o porquê. E ela teve que falar. E a filha se ajoelhou, senhor ministro, e pediu para que ela não fizesse isso. Esse é um testemunho, minha gente, de uma mãe. Como muitas e muitas outras nesse país que passam pelo mesmo problema. Mas que muitos, por aí afora, inclusive aqui nessa casa, defendem que isso aconteça. Então, não se espantem, senhor ministro, pelo que o senhor está passando hoje aqui. É normal, muito normal. Existe uma frase muito certa que eu aprendi. Nunca duvide do poder destruidor do comunismo. Nunca. Ele se implantou na América do Sul e está aí a Venezuela. Está aí os países vizinhos, Cuba. Está aí os países que plantam drogas e que estão se autodestruindo. E há 15 anos se implantaram no país, nosso Brasil, com o mesmo objetivo. Mas tenha certeza que esses que aqui lhe atacam, e que muitos deles não têm a mínima moral para fazê-lo, porque estão envolvidos direta ou indiretamente com pessoas que jamais, numa comissão de educação, para confrontar com um ministro de educação que tenta mudar esse país e salvar crianças e adolescentes, não deveriam e nem têm a moral para fazer. Porque respondem processos, inclusive sendo pessoas ligadas à educação, por desvios de verbas e tudo mais. O PISA mostrou claramente qual a situação do país nos últimos 15 anos, senhor presidente. Coloca o ensino brasileiro, como leitura, ciência e matemática, como um dos últimos lugares. E não foi no governo Bolsonaro. Foi exatamente no governo da esquerda. Esta mesma situação de estudo feito no PISA mostra
que uma das alternativas principais é mudar a educação que estava sendo empregada. E sabe o que era empregado? Desde o ensino fundamental para nossas crianças, sexo, ideologia de gênero e valores incorretos de família. Isso sempre foi empregado para as nossas crianças. E a esquerda não pode dizer que é mentira. No ensino médio e fundamental, senhor ministro, além de sexo, ideologia de gênero e valores incorretos, eles ensinaram o antipatriotismo. A balbúrdia, assim, as orgias dentro das universidades por uma minoria, oprimindo os estudantes de bem que lá queriam estar para aprender e para ser bons profissionais. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, ou será que vai ter que desenhar para essas canalices da esquerda? Que o senhor mostrou amplamente aqui, por reportagens e inquéritos policiais instaurados, mostrados pelos delegados de polícia, drogas dentro das universidades, plantações de maconha, drogas sintéticas, e eles ainda têm dúvida disso e querem mudar o discurso, que por sinal hoje eu achei muito pobre da esquerda. As famílias brasileiras, senhor ministro, na sua maioria, não tenha a menor dúvida, tanto o jovem de bem que estão dentro das universidades, porque eles querem colocar toda a universidade contra a gente. Mas vocês estão colocando só os canalhas de dentro da universidade que lá vocês colocaram para fazer. Porque os jovens de bem que estão dentro das universidades são contra isso. E eu sou testemunha porque fui procurado por muitos deles. O pai e a mãe que quer o bem para o filho, que quer que aprenda na universidade uma profissão, uma universidade sadia, não quer droga para os seus filhos. E o senhor tem a certeza que todos eles, na sua grande maioria esmagadora, está com o senhor. Nós estamos com o senhor. E o discurso barato da esquerda, para tentar mudar isso, pensando que ainda tem alguma credibilidade por tudo que fizeram nesse país, e aqui nós só estamos falando das drogas na educação, dentro das universidades, nós não estamos falando aqui dos milhões que eles roubaram, inclusive na questão dos ônibus escolares, nós não estamos falando aqui do BNDES, da Petrobras e de todos aqueles que estão na cadeia. Lula livre! Lula livre? Ele é um preso. Ele será eternamente um preso nesse país, senhor ministro. Ele não põe o nariz na janela, que o povo brasileiro não deixa. Ele não entra no ônibus, ele não entra no shopping. E o senhor pode ter certeza que essa esquerda está morta, está falida nesse país. O povo brasileiro jamais vai deixar que isso novamente aconteça. Se o senhor olhar no peito desses esquerdistas comunistas que estão aqui, os botões deles estão na cor verde. Eles estão com vergonha da cor que o simboliza, que é o vermelho. Cadê o vermelho de vocês, seus canalhas? O Brasil está com o senhor ministro. Obrigado. Aí não. Aí. O problema não é a fala dele. O problema não é a fala dele, são os aplausos. Esse é o problema. Com a palavra, depender se haverá ou não tempo de liderança, a gente expande um pouco mais a lista para que a gente possa permitir o maior número de parlamentares o uso da palavra. Deputada Maria. Obrigada, senhor presidente. Eu me dirijo a Vossa Excelência, ao Brasil, para debater os temas da educação, porque considero que o Ministério da Educação está acéfalo, que não há condução, que não há política pública, que o Plano Nacional de Educação não está sendo cumprido, que as diretrizes e metas aprovadas por esta Câmara estão sendo desconsideradas por quem ocupa a titularidade da pasta por diferentes motivos. Primeiro, por desconsiderar as instituições, a solenidade e o respeito devido às normas estabelecidas. Segundo, por não conseguir trabalhar com planejamento. Planejamento que, em outros momentos, parlamentares nessa comissão cobraram. Não ao acaso, o Plano Nacional de Educação é um plano decenal, debatido com a sociedade brasileira, porque ele não pertence a um governo ou a outro. Ele é um plano constitucional. E nós, que estamos em uma legislatura, devemos cobrar que este plano seja cumprido, independentemente do governo, assim como a própria Constituição seja cumprida. Ao longo deste ano, não houve nenhuma iniciativa para aprovação do Fundeb, a não ser iniciativas legislativas, que cumprimentam a professora Dorinha e o Parlamento brasileiro por buscar com os estados, governadores, prefeitos e prefeitas, o debate sobre
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Ao mesmo tempo, nenhum projeto foi feito para enfrentar a evasão, o abandono da escola. Nós vivemos um período dramático no Brasil, com amplo desemprego, as famílias vivem grande dificuldade, e aqui não se trata do direito das famílias ao desenvolvimento, de que pais precisam estar trabalhando, crianças e jovens na escola, e que as escolas precisam voltar a ter programa de educação em tempo integral, e integral com arte, com cultura, com lazer. Quero referir que foram cortados 2,4 bilhões previstos para investimentos em programas de educação infantil ou ensino médio, bloqueados. O ministro, em determinado momento, falou que colocaria para cada aluno das universidades 10 crianças em creche. Não colocou mais nenhuma. Está abandonando a educação infantil. O relatório, inclusive, da Comissão de Monitoramento do MEC mostra claramente, coordenado pela deputada Tabata, claramente o abandono da educação infantil, da pré-escola, da educação básica, do ensino médio, dentro da educação básica, e do ensino superior. Bolsas de mestrado e doutorado foram cortadas, pesquisas foram abandonadas, e aqui nós ouvimos uma baboseira ideológica. É o ministro da baboseira ideológica. Ideologia de péssima qualidade, sem formação adequada, que desrespeita o conhecimento científico, não traz números, trouxe fake news, trouxe mentiras. No meu estado, nós temos mais de 100 mil pessoas, trabalhadores em educação, professores e professoras, que estão em greve neste momento, porque seus salários não são pagos há mais de 40 meses, e salários atrasados, e o ministro não sabe e não quer saber disso. Não quer saber da educação, vai fazer outra coisa. Para usar a palavra, o deputado Gastão Vieira. Tendo o maior retrocesso, né, e o descontrole e a desconstrução e o fim de políticas fundamentais na área da educação. Obrigado. Com a palavra o deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, peço que agregue meu tempo de liderança, por favor. Bom, senhor ministro, primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. Endosso suas palavras. Sempre falo aqui que Vossa Excelência tem feito uma verdadeira revolução na educação. Uma revolução para o bem, obviamente que não agrada aqueles que usurparam a educação durante muito tempo, que estavam nos anteriores governos. E quero agradecer a sua disponibilidade para sempre vir à Câmara. Inclusive, Vossa Excelência já tinha dado uma data para vir aqui a convite para tratar de assuntos relevantes para a educação. Inclusive, já tinha falado com o presidente, deputado Pedro Cunha Lima, mas na sessão passada ficou demonstrado aqui, era evidente, que não queriam um acordo para convite para tratar de outros temas. Queriam convocá-lo para falar especificamente da questão da sua declaração nas drogas nas universidades. E aí, uma das autoras disse hoje, autora do requerimento, disse que Vossa Excelência não tem um programa de educação e por isso que causa tantas polêmicas. Bom, eu vou na mesma linha aqui do meu amigo deputado Otônio de Paula, e eu poderia aqui também estar fazendo questionamentos a respeito da educação conectada, que universaliza o acesso a computadores, internet de alta velocidade, e a previsão até 2020 é que quase 28 milhões de estudantes estejam conectados. A ampliação do ensino médio em tempo integral, mais de 40 mil estudantes em 500 escolas até 2020. O exame revalida que desde 2017 não era feito e que agora gera mais oferta de profissionais no mercado de trabalho com controle de qualidade. A carteira estudantil digital, que vai acabar com o monopólio da Uni, que tem sido puxadinho do PCdoB, precisa ser convertida ainda em lei pelo Congresso, mas vai ser gratuita, digital, sem fraudes. Poderíamos estar falando sobre tudo isso. As escolas cívico-militares, escolas que vão trazer novamente o espírito patriótico, o resgate dos valores nas classes de aula, nos colégios, onde hoje se vê, com esse método Paulo Freire de ensino, um verdadeiro desrespeito com o professor, geração de imbecis e apátridas que tem sido formado com esse método. É isso. E vamos, a partir delas, dessa escola cívico-militares, fazer com que tenhamos alunos com notas acima da média dos países desenvolvidos. E o Futurice, um programa que vem para garantir autonomia financeira para as universidades que têm seu orçamento tão inchado para pagar folha de pagamento e agora
garantindo autonomia, mas eles falam que não, isso é desmonte da educação, a privatização da educação. Eles não estão interessados nas questões positivas do seu trabalho frente a essa parte. Eles estão interessados em desgastá-lo, em atacá-lo, porque eles são contrários a esse tipo de política. Para eles, o ideal seria um ministro como Fernando Haddad, com sua política de kit gay. E aí vão dizer aqui que isso é fake news. Bom, aqui ó, na Veja de 2011, governo Dilma, kit gay será reformulado e lançado até o fim do ano. O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou nessa sexta em São Paulo que o controverso kit anti-homofobia será reformulado e enviado a professores da rede pública de ensino até o fim deste ano. De acordo com Haddad, os vídeos do projeto serão refeitos e distribuídos a professores do ensino médio e de escolas onde houver registro de casos de homofobia. Aqui, a internet para provar que não é fake news. E o ministro trouxe aqui fatos que comprovam aquilo que todos já sabiam. O uso de droga nas universidades e também a comercialização e a produção. Na sessão passada aqui eu disse que não são todas as universidades que ocorrem isso e, na verdade, não são todos os profissionais de educação das universidades, nem os alunos que são coniventes e que fazem parte desse tipo de práticas ilícitas. Inclusive, eu tenho eleitores que são professores e alunos que se sentem incomodados com isso nas universidades. Se sentem incomodados porque sabem que esse tipo de prática é ilegal, tira a liberdade dos alunos, atrai o crime também para dentro das universidades, e não é para isso que o pagador de impostos paga seus impostos, altos impostos, para ser revertido em balbúrdia em universidade. A universidade deve ser, sim, um espaço para transmissão de conhecimento, de produção de conhecimento, não de produção de drogas. E não para consumo de drogas e comercialização de drogas. E o fato tem ocorrido sim, não foi só esses fatos que Vossa Excelência trouxe aqui. Eu, inclusive, já recebi inúmeras denúncias. Quando eu era vereador, recebia denúncias de drogas sendo comercializadas, sendo utilizadas dentro das universidades. Inclusive, na época, eu fiz até um ofício ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, para que fosse investigado isso. Existem também, dentro dos DCEs, Vossa Excelência trouxe aqui, o DCE da UF, parece uma Cracolândia. Nem a Cracolândia é tão suja, com pichações, pinos de cocaína, bebidas, drogas, festas, isso tudo com dinheiro do pagador de impostos. E aqui tem mais uma. Isso aqui foi na UF. Na UF. UF vai apurar denúncia de festa com ritual satânico, drogas e orgias. Crânio humano foi usado em suposto ritual de magia negra em festa na UF de Rio das Ostras. Isso aqui foi uma festa que foi feita dentro das dependências da UF, com drogas, simulação de ritual satânico. Eu tenho certeza que o pagador de impostos não fica satisfeito com isso. Ele paga seus impostos para que a universidade seja um espaço para produção de conhecimento, para transmissão de conhecimento, para ver seu filho ingressando numa universidade. Hoje eu vejo pais dizendo que não querem seus filhos nas universidades federais, querem universidades privadas, por conta disso que ocorre dentro das universidades. E como estão falando sobre fake news, eu trago uma notícia aqui que eu gostaria de saber se realmente seria fake news. O TCU indica aqui que a Uni comprou bebidas e pagou táxi com verba destinada à cultura. Em um dos casos sob análise, representantes da Uni aplicaram de forma indevida a parte de R$1,5 milhão que deveria ser empregado na promoção de atividades culturais para comprar uísque, cerveja, vodka, vinhos, isotônicos, energéticos, chocolate, produtos de higiene pessoal. Até conta de energia elétrica e água eles quitaram com a verba carimbada. Em outra demonstração do mau uso do dinheiro público, eles apresentaram notas fiscais diárias em um hotel no Rio de Janeiro no valor de R$ 5.300. É por isso que eles são contra a política do atual ministro, desse atual governo. É por isso, porque estamos reprimindo esse tipo de práticas nas universidades e também desses puxadinhos de partido de esquerda que fazem isso também com o apoio deles. Agora, ministro, eu te pergunto, porque já que estão falando de prevaricação, que Vossa Excelência está prevaricando ao fazer essas denúncias, e nós sabemos que não é prevaricação, porque eles utilizam o argumento da
autonomia universitária para blindar a universidade, ninguém pode entrar lá, eles têm suas próprias leis, aliás, ausência de leis, e lá se pode tudo. Utiliza a autonomia universitária como uma soberania universitária. Como que nós podemos, então, ingressar nas universidades e coibir esse tipo de práticas ilícitas que vem ocorrendo há muito tempo, que agora, graças a Deus, para concluir, presidente, e agora, graças a Deus, temos um ministro de coragem para enfrentar tudo isso. Como que a gente pode ingressar na universidade e acabar com tudo isso? Obrigado, ministro. Deputado professor Israel.